Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde para você, seja mais uma vez muito bem-vindo, viu? Eu sou Marcos Ortiz, estamos ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani para mais um Bugre Online. Hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço e vamos para o nosso ritual quase que religioso. Seja muito bem-vindo você também aí no nosso canal do YouTube, curtindo a Rádio Web Planeta Guarani, né? Nesse mês de junho, toda a nossa programação vai para o YouTube no Bugre Online, na hora do almoço, tá? Estamos acabando, hein? Hoje, quarta-feira, dia 26 de junho já. Tá acabando o mês de junho, né? Temos mais quinta e sexta. Tá? Que legal, espero que você tenha curtido aí essa nossa viagem pelo YouTube, né? Enquanto a gente não consegue preparar um programa específico para o canal, ficamos aí com esse mês de Bugre Online para você curtir, né? Gente, o Guarani segue a sua preparação, né, para a disputa do derby marcado para o próximo domingo, 6h30, no Brinco de Ouro da Princesa. Repetindo novamente, né, se bem que repetindo já não precisa do novamente, né. A gente faz um pedido a você, torcedor do Guarani, que você vá ao estádio, que você leve o seu incentivo, leve o seu apoio ao Guarani lá, porque o Guarani precisa do seu torcedor. O Guarani a cada dia mais só tem o seu torcedor. Eu vou começar esse programa dizendo assim, eu tenho saudade de quando na semana do derby o meu principal inimigo vestia preto e branco e estava do outro lado da avenida. Hoje, acho que o nosso principal inimigo está, às vezes até vestindo verde e branco, né, do nosso lado lá, bem mais perto do que a gente pensa, tá? Guarani segue hoje para Itu, apenas hoje, tá? Para Itu. Vai passar alguns dias lá, né? Vai passar quarta, quinta, sexta e segundo a nota do Guarani, o sábado também. O Guarani treina em Itu até sábado, termina a sua preparação lá em Itu no sábado, pelo menos é a nota que chegou enviado pela assessoria de imprensa, pelo departamento de comunicação, quando da convocação da entrevista coletiva do atacante Caio Mendes, que a gente vai ouvir hoje, aliás, né? Teve entrevista coletiva do Caio Mendes, hoje pela manhã no Brinco, e nós vamos ouvi-la daqui a pouco no nosso Bugre Online. Talvez o Beto Toledo não encaminhe seu áudio hoje, está com compromisso de trabalho lá, tá? Apenas lendo a nota aqui da assessoria de imprensa, que foi divulgada ontem, né? Chamando para a coletiva de hoje. Boa tarde, pessoal. Nessa quarta-feira, o atacante Caio Dantas vai conceder uma coletiva às 11h30 no Brinco de Ouro. Após a entrevista, o elenco parte para Itu, onde serão realizados todos os treinamentos até o próximo sábado. Então, o Guarani fica hoje, quarta, né? Não treina no Brinco hoje já. Quarta, quinta, sexta e sábado em Itu, termina o seu último treinamento lá, faz o seu último treinamento lá na cidade de Itu, no resort lá, né, um lugar muito legal, chique pra caramba e tal, e depois volta pro Brinco, vai pro hotel, fica concentrado e sai do hotel até instantes antes do início da partida, vai pro Brinco de Ouro para disputar o derby número 207 no próximo domingo, às 18h30. Torcedor do Guarani, mais uma vez nosso pedido, vá para o estádio. Ortiz, eu não gosto da diretoria, eu não gosto do conselho de administração. Vou contar um negócio para vocês aqui. Eu também não gosto da maioria deles. Tem alguns que eu gosto, mas não gosto da maioria deles, tá? Mas eu ligo o microfone aqui todo dia para falar com vocês, mesmo não gostando deles. Por quê? Porque eu gosto do Guarani. Então, meu pedido a você, torcedor do Guarani, goste do Guarani, não abandone, não deixe o Guarani sozinho nesse momento, tá? Nós estamos vendo fotos aí em grupos de WhatsApp, em rede social, de integrante do Conselho de Administração, acompanhado do CEO, né? Que já não sabemos mais se é CEO, né? Agora em Las Vegas, né? Seguindo o bonde da CBF aí e tal. Então, muita gente já abandonou o Guarani, viu, gente? Muita gente não sabe o que está fazendo no Guarani.
Muita gente está no Guarani, Deus sabe fazendo o quê. Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo lá, né? Nós estamos lá torcendo para o Guarani. Gostaria muito que torcer pelo Guarani não ameaçasse a minha integridade também. Gostaria muito. Tá? Hoje pela manhã, alguns integrantes, principalmente da torcida Fúria Organizada, estavam lá na frente do Brinco de Ouro da Princesa e o presidente do Conselho de Administração, André Marconato, saiu à rua sem segurança, né? Sem segurança, mas acompanhado, para conversar com os torcedores. E aí eu acabei descobrindo, né? Infelizmente foi a sede da empresa, do André Marconato, que foi pichada. Eu sou contra isso, sou contra gesto de pichação. Manifestei isso quando da pichação lá do nosso monumento, né, no centro da cidade. Sou contra esse gesto de pichação. Sou absolutamente contrário. O protesto ele tem que ser pacífico e sem violar nada de patrimônio de ninguém, nem integridade física de ninguém, tá? E aí o presidente do CEA, André Marconato, esteve lá conversando com torcedores, né? Conversando ali com torcedores e tal. Lógico, uma conversa mais ríspida de lado a lado, né? Trocou a equipe de segurança, presidente? Né? Um segurança só? Estava bem acompanhado, né? E esse é o ambiente pré-derby. Para mim, a decisão do Guarani de levar o time para Itu é uma decisão baseada especificamente no tirar o time de próximo da torcida nesse momento. O Guarani tem na sua mente que todo esse ambiente, que não é criado pelo torcedor, todo esse ambiente criado pelas pessoas que administram o Guarani Futebol Clube, pelo elenco montado por eles, pelas várias comissões técnicas que já passaram pelo Brinco nessa temporada, e vamos ficar só nessa temporada, né? Pela classificação do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, tudo isso criou esse ambiente, não é o torcedor do Guarani, né? Mas o Guarani tem um derby pela frente. E para o derby, o Guarani precisa de você. Você é o último refúgio do Guarani. Da camisa, do distintivo, do escudo, da história, da tradição. Você é o último recurso do Guarani. Então não diga não para o clube nesse momento, tá? Os ingressos estão à venda, com a camisa do Guarani paga meia, preço promocional em todo o estádio, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada. Qualquer um pode pagar meia entrada, R$10 no ingresso, tá? Então, leve o seu incentivo para o Guarani no derby, porque você pode fazer a diferença nessa partida. Você pode ser o fato novo dessa partida, né? Muito mais do que sistema tático, muito mais do que escalação, muito mais do que qualquer outra coisa. Você pode ser a diferença nesse jogo. Então, vá ao estádio, tá? Vá, seja sócio campeão, não seja sócio campeão. Os preços do ingresso estão acessíveis a todo mundo. Vá ao estádio. É o derby número 207. Não deixe tirarem de você isso também. Eu vou desligar meu telefone aqui. Eu tenho recebido muitas ligações estranhas, tá? Nos últimos dias. Muitas ligações estranhas de números desconhecidos, tá? Números privados, tá? Estou desligando aqui para a gente poder tocar o programa. Vou apagar, vou tirar, botar no silencioso, senão eu não faço o programa. Vá ao estádio, não deixe ninguém tirar isso de você não, tá bom, meu amigo Bugrino? Vamos embora e vamos torcer para o Guarani, né? Fiquei muito feliz hoje quando vendo pelas redes sociais lá um vídeo postado pelo Bruno Mendes, rapaz. Bruno Mendes já está em processo avançado de transição física, viu? Plenamente recuperado da cirurgia no tendão de Aquiles, tá? Vi o trabalho de fisioterapia do Bruno Mendes lá, plenamente recuperado, quase que pronto para jogar. Vai voltar antes do que a gente esperava até o Bruno Mendes. E aí eu pergunto, né? Nós contratamos o Daniel dos Anjos, centroavante. Aí nós vamos ficar com Caio Dantas, Bruno Mendes, Lucas Paraíso e Daniel dos Anjos. 4 centroavantes, né? Mais um erro. Contratamos também o Gabriel Bispo, volante aí, né? Surgem 2 nomes, né, diante da iminente saída do Lucas Adel, que deve ser negociado pelo Conselho de Administração do Guarani, e também do Ryan, que deve seguir o mesmo passo do Gustavo França, indo lá para o Londrina, né? Surgem mais 2 nomes aí. O Guarani já tinha o interesse do René Santos, zagueiro, que está lá no Marítimo de Portugal. E agora o Guarani interessado na contratação do Wanderson, zagueiro, que está no Mirassol. O Wanderson tem 33 anos, é um jogador interessante, tem 33 anos. O René Santos tem 32 anos. O Léo Santos é o mais jovem, tem 25. O Douglas Bacelar também, acho que 34 anos, né?
vai formando uma zaga experiente. O Guarani, para a sequência da competição, vai formando uma zaga experiente, né? Vai sobrar o Pedro Henrique ali de jovenzinho, né? Com 22 anos ali. Se é que o Pedro Henrique permanece também no Guarani. E aí, diante dessas possíveis contratações, a gente vai confirmando aquilo que a gente falava, né? O Guarani priorizará o seu sistema defensivo, priorizará a sua zaga, né? E também um volante. Espero que chegue mais volantes, tá? E a saída do Gustavo França agora obriga o Guarani a buscar um meia. A situação do Chay também indefinida, né? O Guarani vai ter que buscar pelo menos mais um meia. Mas que seja um meia-meia, tá? Que não seja um meia atacante, que seja um meia-meia, tá? Esses nomes me agradam. A experiência, né? A experiência me agrada. O René Santos também pode jogar de primeiro volante, né? E tal, como o Léo Santos pode jogar também de primeiro volante, né? Pela experiência, o Guarani vai montando uma zaga experiente, mas faltam laterais, falta mais um volante pelo menos, falta agora pelo menos um meia, faltam 2 atacantes de beirada de campo que possam fazer diferença, né? Falta bastante, faltam laterais para as 2 laterais, tanto a direita quanto a esquerda. Por quê? Porque o Heitor está com uma possível torção no joelho, nós não sabemos o nível de gravidade dessa lesão, né? Pode ser uma lesão mais grave. O Guarani deveria rever a situação do lateral Vinícius Cauê, que está de volta ao departamento médico, né? Devia rever a situação do lateral Vinícius Cauê. Tem o Jefferson aí fazendo transição física, e pode ser que o Jefferson esteja à disposição no derby. Eu gostaria muito de fazer uma fumaça aqui dizendo que o Bruno Mendes pode estar à disposição para o derby também, mas eu não vou fazer isso não, porque acho cedo ainda, né? Mas se tiver, não vai me surpreender não. Fato é que para o derby o Guarani tem suspensos o Anderson Leite e o Reinaldo, e no departamento médico o Heitor e o Vinícius Cauê, né? A dúvida é se o Jefferson poderá ou não participar da partida. O Heitor ainda não tem um diagnóstico, mas problema no joelho sempre toma um pouco mais de tempo, né? Essa é a situação do Guarani pré-derby, e que agora vai treinar lá em Itu, vai fazer quarta, quinta, sexta e sábado de atividades na cidade de Itu, tá bom? Isso é o que nós temos. Ai, coceirinha no nariz, rapaz. Isso é o que nós temos a falar aqui nesse pré-jogo, né? Na Rádio Web Planeta Guarani, já convidando você. Vem pro WhatsApp, vamos falar do Bugre, você é importante. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino! Claro, solta a voz, meu amigo Bugrino, você já sabe, como sempre, no oferecimento deles, os nossos parceiros e patrocinadores. Esse é o momento deles. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. Grande abraço para o Leonardo Gonçalves, para Paola Crisóstomo, um beijo na bochecha da Laurinha. Green Lion, Barão de Jaguara, quase esquina com Moraes Salles, ou pelo WhatsApp aí, que está na mensagem. Consulte a Green Lion, ela pode te atender em várias demandas na área de comunicação visual. Tá? Consulte, peça o seu orçamento. Quando receber o seu orçamento, informe que você ouviu na Rádio Planeta Guarani, porque aí o Leonardo vai te dar desconto. O Leonardo ou a Paola, quem estiver te atendendo, vai te dar desconto só por ouvir a Rádio Planeta Guarani. GM Tendas Galpões, indústria com mais de 10 anos no mercado de fabricação e locação de galpões modulares de lona para eventos e armazenagens. Atendemos todo o Brasil. Vendas pelo WhatsApp 19-97-409-0875. Mário Nucci, Mário de Paulínia, GM Tendas e Galpões, Tendas Galpões. Seja bem-vindo, viu, Mário? Caçulinha dos nossos patrocinadores. Primeiro mês aqui na equipe de patrocinadores da Rádio Planeta Guarani. Vamos junto até o final do ano, né? Se Deus quiser, até o final do ano, GM Tendas Galpões conosco. E se você tem alguma dúvida sobre o que faz a GM Tendas Galpões, acesse o site lá, o gmtendas.com.br, e você vai saber todas as áreas de atuação e se ela pode te atender ou não, tá bom? Vale muito a pena, confere, é um site muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem detalhado. Você vai conhecer tudo da empresa e saber se ela te atende ou não na demanda que você tenha. Se puder, faça negócio, porque Bugrino faz negócio com Bugrino, né? Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região.
Roger Aires, segunda temporada do Roger conosco aqui na Rádio Web Planeta Guarani, agora com a marca Massa Boa, ele é o representante exclusivo dessa marca para Campinas e região. Então nos ajude levando e indicando a marca Massa Boa no comércio de alimentos que você frequenta aí perto da sua casa, tá bom? Não importa o tamanho do comércio, o importante é que tenha Massa Boa para você poder comprar os produtos e provar os produtos Massa Boa para certificar-se da qualidade, que a gente sempre fala aqui que é excelente. Né? Precisa do WhatsApp do Roger para indicar? Pede por Ortiz, o Ortiz passa. E aí você só deixa mastigadinho lá para o gerente, para o dono ou para o comprador do comércio de alimentos. E quando for lá frequentar, tem massa boa para você, tá bom? Um abraço, Roger. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. E ao Dr. Pedro Basti Jorge, da Clínica Soul, quinta temporada com a Rádio Web Planeta Guarani. Doutor, um abraço para o senhor, muito obrigado. E para você que mora em São Paulo, na Grande São Paulo ou no ABCD Paulista, está precisando de serviços na área de ortopedia e fisioterapia, procure a Clínica Soul. Você vai ser muito bem tratado, vai ter o seu problema tratado com propriedade, com segurança, com os melhores equipamentos e os melhores profissionais. E nós que moramos um pouco mais longe, ajudamos assim, ó. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Soul com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar, @soumaisbemestar lá no seu Instagram ou soumaisbemestar.com.br, tá bom? Você vai receber um material primoroso, muito bem elaborado na área de saúde, com dicas importantíssimas para o seu dia a dia. Tem dica até de dieta, vale muito a pena, viu? Para você que é atleta de final de semana, tem dica também. Você que faz a sua corridinha, joga o seu futebolzinho, seu basquete, seu voleibol, não importa o esporte, tem dica lá para você melhorar a sua qualidade de vida. Grande abraço, Dr. Pedro, Dr. Rafael Basti Jorge, da Clínica Soul. E agora a gente já vai com você, estrela da nossa programação, você, amigo ouvinte da Rádio Web Planeta Guarani, o Daniel de São José do Rio Preto. Boa tarde, amigos. Eu vou no boa tarde, Daniel. Se mandou fora do horário, né? A gente já tinha acabado. Rodada trágica para o Guarani. A Piruada ganhou, o Amazonas ganhou. Trágico. O Guarani viu a sua distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento aumentar para 9 pontos, Daniel. Se há a possibilidade de reação, ela tem que começar agora. A vitória vem agora. Tá? Eu vou até compartilhar com vocês aqui um levantamentozinho que eu fiz. Rápido, Daniel. Ontem, um ouvinte no YouTube me perguntou qual era a mini-meta ou a meta do Guarani ali para sair, sugeria uma meta própria e tal. Eu falei que nós precisávamos dar uma adaptada na mini-meta do Vadão, mas eu vou usar a própria mini-meta do Vadão. Restam ao Guarani 26 jogos. Né? 26 jogos. O Guarani tem 5 pontos conquistados, cara. É uma vergonha, é uma lástima. O primeiro time fora da zona do rebaixamento está 9 pontos à frente do Guarani. Tá? É a Chapecoense do Humberto Louser, aliás, coincidência, né? Chapecoense é o primeiro time fora da zona, 9 pontos à frente do Guarani, 9 pontos. O CRB, que está na zona do rebaixamento, está em 17º, tem 2 jogos a menos, então você pode até acabar botando mais 6 pontos aí acima, né, para o CRB na projeção, só para mostrar que a situação realmente é periquitante, né? Nessa meta aí, usando as mini-metas do Vadão, sobraram 4 mini-metas, né, de 6 jogos cada. São 26 jogos até o final da competição. 4 mini-metas dá 24 jogos e tem os 2 derbys, né? Para escapar do rebaixamento, o Guarani precisa de um aproveitamento gigantesco, mas gigantesco mesmo. Restam 78 pontos em disputa. O Guarani precisa conquistar... Se a meta for 43 pontos, 38 pontos em 78. É 48,71% de aproveitamento. Quase 50% de aproveitamento. Né? E aí as mini-metas são as seguintes. 4 mini-metas de 6 jogos, tendo que fazer 9 pontos a cada 6 jogos. Em 18 pontos, conquistar metade deles. E aí sobra os 2 derbys. Tem que vencer pelo menos um. Então, o primeiro jogo não está na mini-meta, que é o derby. O derby está fora da mini-meta. Já começa ganhando, né, para ir dar corpo na mini-meta. Né? A cada 6 jogos, o Guarani tem que ganhar 3. A cada 6 jogos, ganha 3. Ponto. Essa é a mini-meta. Se ele fizer isso, né,
4 vezes 9, 36. Mais 5, 41, mais uma vitória em derby, vai a 44 pontos. Olha a importância do derby aí. Então, o derby é importante para o campeonato. Para sair do buraco, apertou bastante, né, Daniel? Um abraço, meu irmão, vamos junto. É uma campanha de acesso para fugir do rebaixamento, né? Ô Jaime Neto, boa tarde para você. Ortiz, qual seria o lateral bugrino que iria para a Piruada? Lateral bugrino não, ex-bugrino, né? Em quem a Piruada estava interessada? Em quem surgiu notícia de que a Piruada estava interessada, ô Jaime? Matheus Ludic, jogador dispensado pelo Guarani. Não se assuste se na janela de transferência ele aparecer com a camisa piruística, tá? Fala, Guto, boa tarde para você também. Grande, hein, Guto? Mas vamos lá, vocês acabam com a minha garganta aqui. Olá, Ortiz, estou escutando a reprise do Boa Noite Bugrão de ontem, ouvi algumas coisas que eu não sabia e não entendia. Primeiro, a desinteligência ocorrida ano passado pós-jogo do Novo Horizontino ou Vila Nova, porque na época isso não foi divulgado ou falado, porque nós não queríamos atrapalhar o ambiente, Guto, de verdade. Nós não queríamos atrapalhar o ambiente do Guarani, não seríamos nós os causadores dos problemas, né, do Guarani. E caso foi, peço perdão, pois não cheguei a ouvir e saber. Mas faria muito mais sentido para nós torcedores saber disso para entender e aceitar mais o porquê da derrocada. Mas nós já falamos sobre isso algumas vezes na programação, viu, Guto? Lógico, depois, né? Depois de fim do campeonato, tá? E o segundo ponto, eu achei que o Ricardo centralizava nele as decisões, mas após ouvir o papo com o Edinho, eu entendi que o problema é muita gente para palpitar, quando deveria ter uma centralização maior. Eu estava entendendo tudo errado, então. Pensei que o Ricardo estava centralizando demais as decisões, quando na verdade era o contrário. Dito isso tudo, capaz com que ele longe piore, então. O que eu entendi está correto? Obrigado, e só tentando entender o que realmente se passa dentro dos corredores do Brinco, para me frustrar menos. Mandei a pergunta para o Bugre Online, para eu poder ouvir no YouTube a resposta à noite. Essa hora eu estou no trabalho. Valeu, Guto. Guto, isso foram muito pessoal, né? Você vê que nós mesmos na equipe temos opiniões divergentes sobre o tema, né? O tema é a saída do Ricardo Moisés. Eu trago a informação já, a questão de um mês, talvez pouco mais do que isso, de que o Ricardo já não desempenhava nenhuma ligação direta ao departamento de futebol. Prova disso é que ele está participando aí de palestras, de palestras para falar de recuperação judicial e o caramba 4 e tal. Tá? A chegada do Toninho Cecílio, a manutenção do Danilo Silva, a consultoria do Rodrigo Pastana, isso tudo para mim já era indicativo também de que o Ricardo Moisés já estava afastado do mundo do futebol. Agora, uma coisa para mim é clara, quanto mais gente tem participando das decisões, seja de contratação, de afastamento, definição de comissão técnica, quanto mais gente tem participando disso, mais fácil é dar errado. Por quê? Porque o futebol é muito dinâmico, uma contratação não é definida em meia hora, uma contratação é definida em um dia. Mas no Guarani isso pode levar vários dias, porque veja, vamos lá, o treinador, a primeira ponta, o treinador precisa de um goleiro, é uma posição que o Guarani não precisa hoje, né? Até com o Pegorari também fazendo transição, já podendo voltar nos próximos dias, tá? O Guarani precisa de um goleiro, aí o treinador fala assim, nós precisamos de um goleiro, eu exijo a contratação de um goleiro. Aí esse nome vai chegar, essa posição vai chegar para o analista de mercado, tal do Enori Martins, aí ele vai planilhar lá os nomes lá, e a planilha mágica dele vai sugerir vários nomes. Aí ele passa os nomes que estão dentro da realidade, das características que o treinador pediu. Que era um goleiro que joga com a perna esquerda, que tenha reflexo rápido e que esteja jogando, por exemplo, né? Aí a planilha filtrou lá nomes e tal. Aí esses nomes vão ser passados pelo Enori para o Toninho Cecílio. Aí o Toninho Cecílio vai sentar-se com o Danilo Silva. Danilo, nós temos que fazer um resumo aqui e chegar a 2 ou 3 nomes aqui para a gente passar para cima também. Aí eles vão lá, não, esse aqui eu acho que atende, esse aqui eu acho que dá, esse aqui acho que está dentro da nossa realidade. Vamos passar esses 3 nomes. Aí passa esses 3 nomes para o presidente do CA. Aí o presidente do CA vai analisar os 3 nomes de goleiros, né? Ele vai falar, mas eu não posso decidir sozinho, eu tenho que passar isso para o CA. Aí o CA vai analisar os nomes e vai votar qual dos nomes é o mais indicado, né?
Aí o presidente do CA toma a liberdade de dizer assim, ó, nós podemos contratar esse aqui. Aí o nome volta para Danilo Silva, Toninho Cecílio, Enori e chega até o treinador. Olha quanto tempo nós perdemos nisso, né? Então, é por isso que eu digo, nós precisamos de uma pessoa para mandar nisso. Né? Nós temos executivo e superintendente de futebol para isso, para mandar. Né? Ó, o nome do jogador é esse aqui, o presidente aprovou, está contratado. Acabou, né, Guto? Um abraço, viu, meu irmão? Tamo junto, vamos junto. Seu Valdir Montanhé, boa tarde. Estou esperando a vantagem que o sócio campeão vai ter. Será que vai ser sentar naquelas poltronas chiques que estão colocando nos camarotes? Eu estou de folga. Ô, seu Valdir, boa folga pro senhor. Come bastante empada da massa boa aí na folga. Eu achei estranho, né, seu Valdir? Até soltei o comentário ontem, né? Eu falo demais às vezes, né? Eu achei estranho a nota que divulga a venda, o início da venda de ingressos para o derby, dizer que sócio campeão tem prioridade na compra de ingressos. Mas como assim? Sócio campeão tem ingresso de graça? Não entendi essa também, seu Valdir. Sinceramente, não entendi. Né? Não entendi mesmo. Marcelo, você é sempre do contra as nossas mensagens aqui, então não me assusta o que você está escrevendo. Boa tarde, Ortiz e Planetários. Eu não vou ao estádio, esse elenco ruim faz jus à colocação em que está. O time já está rebaixado, é questão de tempo para que a matemática seja confirmada. A vitória no derby não muda nada, acho que nem vai ganhar. As contratações que vão chegar, pouca coisa vão mudar, são jogadores dos mesmos que estão aqui. Então não vá ao derby, Marcelo. Abandona o Guarani. Você quer torcer só na hora boa? Só quando o time tá bom, quando tem jogador bom, quando a campanha é boa, quando o time tá brigando para subir? Legal. Parabéns pra você, velho. Não vai pro derby. Abandona. Paciência. O Guarani não conta com você. Eu tô fazendo um apelo pros outros todos que talvez pensem diferente de você. Não vá ao derby. É o seu direito. Tá? Você tem o direito de não ir. Você tem o direito de não ir. Tá bom? Desculpa, amigo, eu prefiro brigar, né? Eu prefiro acreditar que alguma coisa pode acontecer. Se é para lidar com a realidade, vamos parar, hein? Para de mandar mensagem também, porque se para você já caiu, não adianta mandar mensagem, você vai mandar sempre a mesma mensagem. Já estamos rebaixados, os jogadores são ruins, o elenco é uma... Desculpa, tá pro ouvido das crianças. O elenco é uma bosta, o presidente não presta, a diretoria não presta, então eu vou ficar ganhando sempre a mesma coisa. Né? Torcedor. Aquele que torce. Você abre mão de torcer, você não está sendo mais torcedor, cara. Você está sendo comentarista. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Eu respeito a sua decisão, mas falo com todos os outros e peço aos outros que vão, tá bom? Guilherme Sampaio, o áudio nosso de cada dia. Solta a voz, Guilherme. Tá com dengue, hein? Vai recuperar já já. Fala, Ortiz. Boa tarde. Boa tarde a todos os irmãos aí que estão ouvindo. Estamos aí, meio detonado, mas estamos na batalha aí, trabalhando em home, né? Então dá para dar aquela parada estratégica para mandar o áudio nosso de cada dia nos dai hoje, amém. Ortiz, só para corroborar, né, com as suas palavras, né? Eu estava ouvindo uma rádio aí de Campinas, se eu não me engano, acho que foi ontem, se eu não me engano. E a torcida do Guarani se divorciou do time, se afastou do time, porque a torcida precisa abraçar, porque a torcida isso, a torcida aquilo, como a torcida quer cobrar alguma coisa, se a torcida... Cara, eu acho que tem duas facetas aí nesse assunto. Primeiro, o próprio conselho de administração fez e faz de tudo para afastar o torcedor. São ações, assim, aberrações, né? Verdadeiras aberrações que são feitas para que o torcedor se afaste do Guarani. A gente não vê nenhuma ação pró-torcedor para se aproximar, né? Então, esse divórcio parcial aí partiu muito mais de quem comanda o Guarani, de quem está lá dentro hoje, do que do próprio torcedor. O torcedor do Guarani, ele vem sendo castigado aí há mais de 20 anos, né, Ortiz? Não é fácil, né? A gente teve alguns momentos aí, certos momentos, né, de alívio durante esse período, mas foi muito mais negativo do que positivo, né, cara? A gente contou com administrações desastrosas e que culminou agora com esse
bando que tá gerindo hoje o Guarani. Mas, cara, quem sou eu para dar conselho, né? A instituição tá acima de tudo. O Guarani é um clube centenário. Esses caras aí estão aí de passagem, né? Como você sempre frisa, né, Ortiz? Chovendo no molhado aí agora. Então, cara, se divorcie da diretoria, se divorcie do CA, né? Continue junto com o Guarani, com a instituição. Vamos nos fechar aí, porque as únicas pessoas que podem salvar o Guarani somos nós mesmos. Aí a gente ouve o torcedor falar que não vai, não tenho que ir, eu não vou porque é tudo ruim, porque eu respeito, gente, mas o pensamento está errado. Guilherme, falando da imprensa, pelo menos no meu conceito, né? Desculpa, razão cada um tem a sua, né? Cada um pensa com a sua razão, com a sua cabeça, né? Guilherme, falando da imprensa de Campinas, nós precisamos que a imprensa decida primeiro se o torcedor tem o direito ou não tem o direito de cobrar, né? Porque quando o torcedor vai lá para fazer cobranças, eles falam que o lugar do torcedor não é lá, né? Não é cobrando, é na arquibancada torcendo, né? A torcida se divorciou do time, em partes também pelo trabalho que vocês fazem, né? Ou pelo péssimo trabalho que vocês fazem, né? Ontem teve até um cara chamando o Guarani daquele negócio lá que a gente sabe que é a perua que chama, né? Teve um cara aí na imprensa, e o vídeo está sendo usado para zoar a gente, né? Um cara revelado na base do Guarani, inclusive, né? Que chama o Guarani daquilo lá, né? Qual que é o papel de vocês? Eu não sei. A torcida se divorciou. Mas espera aí, meu amigo. Você fez um levantamento dos últimos jogos do Guarani desde o ano passado até agora? Você fez? Você sabe que o Guarani tem 3 vitórias em mais de 30 jogos aí disputados? Você já analisou o elenco montado pela diretoria do Guarani para a disputa da competição? Você tem ouvido e visto todas as notícias que cercam os bastidores do Guarani? Você está acompanhando os nomes dos jogadores que o Guarani está tratando como reforços na janela, que deve ser aberta agora, no dia 10 de julho? Você olhou para a tabela de classificação do campeonato, você viu que o Guarani está na última colocação com 5 pontos conquistados em 36 pontos disputados. E a culpa é da torcida, cara? Pelo amor de Deus, velho. Com muito custo, nós vamos conseguir colocar 6, 7 mil torcedores num derby. Com muito custo, nós vamos conseguir motivar 5, 6, 7 mil pessoas para irem assistir um derby no Brinco de Ouro da Princesa. E a culpa disso é da torcida? Meu amigo da imprensa, bota a mão na consciência, vai. A culpa talvez seja até sua, que passa pano para essa diretoria omissa, amadora. Eu teria Nossa, veio na ponta da boca agora um adjetivo, mas eu não posso falar. Então, para essa diretoria, para esse CA do Guarani, para essas pessoas que cuidam do Guarani, viu? Ao invés de criticar a torcida, irmão, vai criticar a diretoria. A diretoria não pode, né? É proibido, né? Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. É proibido criticar a diretoria, viu, gente? Vou aqui pro YouTube agora. Olá, Planeta Guarani. Vamos torcer muito, ao menos, e vamos ao brinco. É o Beto. Beto, saiu do WhatsApp hoje. Olá, Planeta Guarani. Vamos torcer muito e vamos ao brinco. Um abraço, Beto. É um pedido, né, gente? É um pedido. Eu não posso ir. O meu nariz está coçando. Alguma alergia. Eu não posso ir. Se eu pudesse, eu estaria lá, com todo o prazer do mundo, mas eu não posso. Vou fazer aqui. Aliás, a transmissão vai ser comigo, com o Beto Toledo e com o Cleiton Vendemiato. O Cleitão lá em Florianópolis, o Beto no estádio e eu sozinho no estúdio. Então vocês já viram que eu vou fumar uns 3 maços de cigarro nessa transmissão, né? O Edinho viaja, né? Então estamos bem desfalcados aí na transmissão do derby. Mas vamos lá, vem com a gente. O seu Zé Ortiz, essa diretoria incompetente do Guarani deveria consignar 19 mil ingressos gratuitos para o torcedor bugrino no derby. Pois só a torcida pode blindar o Bugre com esse elenco de pés de rato. Do jeito que está indo, o Guarani vai contratar meia boca. Tomara que não, né, seu Zé? Seu Zé, nem dá para botar 19 mil, porque a capacidade do estádio é menor que isso, né? 18.170, né? Ingresso de graça é coisa para futebol amador, né? Infelizmente, ou felizmente, nós ainda não chegamos na base do futebol amador, por mais amador que seja o futebol do Guarani nesse momento, e por mais amadores que sejam as pessoas que estão cuidando do futebol do Guarani nesse momento, né, seu Zé?
Mas a 10 conto e de graça é quase a mesma coisa, seu Zé. O que você compra com 10 conto, rapaz? Eu mal compro um maço de cigarro com isso, né? Dá pra ir. Vamos lá. O Alexandre Rosa... Pô, pra quê, hein? Nós estamos falando isso desde o final do jogo, Alexandre. Ortiz, boa tarde. Lucas Rossafa disse que o Heitor tá fora do derby. Vamos de Diogo Matheus, meu Deus. Ele tá falando, né? Ele tá falando. Vou precisar cortar um pouquinho aqui a transmissão, porque tem campainha tocando aqui, pessoal. Eu já volto rapidinho. Só o tempo da campainha, enquanto isso vocês ouvem o hino do Guarani aí no fundo. Pronto, já voltei, peço desculpas a todos aí. Às vezes acontece, né? Já é a segunda vez aí, né? Nesse período de YouTube aí já é a segunda vez que isso acontece. Mas ninguém vai reclamar de ouvir o hino do Guarani, né? Mas nós estamos dizendo isso desde o final do jogo, o Alexandre Rosa. Eu às vezes me surpreendo o quanto vocês não confiam nas informações que a gente traz. Ou naquilo que a gente fala. Parece que quando o cara fala é Deus falando, quando a gente fala é nada. Poxa vida. Dario João, boa tarde, Ortiz, boa tarde, Dario João. Um abraço pra você, meu irmão. Fala, Max Franco, lá de Aracaju, no Sergipe. Ortiz, eu espero que o Pintado, auxiliares e os jogadores do Guarani tenham assistido o jogo de ontem da rival. Eu vi o jogo e percebi fragilidades no setor defensivo pelas laterais, atenção com bolas aéreas. Dá pra fazer algumas análises, né, ô Max, não só desse jogo, né, de todos os outros, né. A defesa é fraca, a defesa é lenta. É fácil de penetrar pelo meio, é fácil de penetrar pelas beiradas, tá? Dá pra cravar isso já. É um time que joga por uma bola, joga literalmente pelo contra-ataque. Tem sido assertivo, né, no contra-ataque, então tem que tomar muito cuidado. Bolas aéreas, o lance do primeiro gol foi uma bola aérea, né? E até comentei fazendo o programa, falei, o Guarani adora tomar gol assim, hein? Então tomar cuidado, né? Nessas bolas aéreas aí. Mas teve mais 2, né? Com o mesmo cara, 2 chances perigosas ali com o mesmo cara, né? E tal. É um jogo de atenção e de marcação. Eu espelharia, né? Eu levaria a campo a mesma proposta. Por quê? Um time que quer jogar pelo contra-ataque não sabe jogar com a bola nos pés, né? Então dá a bola para eles. Quero ver você sair para o jogo aí. Sai que eu estou esperando para eu contra-atacar, né? Espero que o Pintado tenha essa mesma análise, Max. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. O Thiago Oliveira. Boa tarde, Ortiz. Estou na audiência e na escuta. Tamo junto. Hoje sempre Guarani. Um abraço para você também, Thiago Oliveira. Muito obrigado. Esgotamos aqui o YouTube. E agora seguimos aqui com a nossa programação. Vamos ver o que temos de conteúdo aqui. Acho que eu vou direto para o comentário do Cleiton Vendemiato para a gente depois ouvir a coletiva do Caio Dantas. Vamos lá, vamos ouvir o Cleiton no seu comentário nessa quarta-feira, pré-derby na Rádio Web Planeta Guarani. Domingo tem derby, hein? Domingo tem derby no Brinco de Ouro da Princesa. Solta a voz, Cleiton Vendemiato. Cleiton Vendemiato. Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, muito boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde também para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Quarta-feira, meio da semana, e a gente pode dizer que nessa quarta realmente o derby começou de vez, né? Se para o Bugrino já tinha começado, ontem a Peruada fez o seu jogo da rodada, né? Encerrou a rodada, e agora os dois times pensam aí no confronto do próximo domingo, no Brincão de Ouro da Princesa, e a gente torcendo demais para que essa semana seja uma semana produtiva dos lados do Brinco de Ouro, para que a gente possa ir para campo e conquistar a vitória, né? Peruada até conquistou a vitória ontem, mas para mim não muda a minha percepção de que
os dois times são fracos e se nivelam, e o Guarani, se conseguir ter organização, continuo dizendo isso, que para mim é a questão da organização, porque a técnica vai ser difícil, a gente não vai ver um jogador aprimorar tecnicamente de um jogo para o outro. Então, com um pouco de organização, acho que o Guarani pode trazer essa vitória e poder iniciar aí o seu processo de reação dentro do campeonato, para que a gente saia dessa situação horrível em que a gente se encontra. A gente agora às 11h30 teve a entrevista coletiva do Caio Dantas, nós não a recebemos até o momento em que eu gravo esse comentário aqui para o Bugre Online, né? E depois o Guarani vai para Itu, onde deve ficar ali até o final da semana, quarta, quinta e sexta. De verdade, Ortiz, só se for para realmente aliviar algum sentido de pressão por parte do torcedor, para poder ficar longe dessa questão toda de que se fala muito, né, durante a semana de derby, mas de uma quarta até uma sexta. Não sei o quanto isso pode trazer de benefícios reais para o Guarani em relação a essa partida que vai acontecer no próximo domingo. Talvez se ele tivesse tido uma semana maior aí, longe de Campinas, eu digo, né? A semana ela é uma só, mas se tivesse ido talvez na segunda-feira fazer todo esse processo ali de refúgio para tentar buscar algo diferente, acho até que poderia trazer de repente algum benefício ali, uma concentração maior. Quarta, quinta e sexta, para retornar no final da tarde da sexta e concentrar no sábado para a partida, não sei se vai trazer tantos benefícios assim. O que eu sei é que o Guarani vai precisar no próximo domingo ter a cabeça no lugar, Ortiz. O Guarani vai ter dois desafios, né? Ele tem o desafio do derby por si só e tem o desafio de urgentemente voltar a vencer no campeonato, para que a gente possa aí empreender uma reação. Então, tudo isso mexe com a cabeça do jogador, né? Para aqueles que estão há mais tempo, para aqueles que já vivenciaram a disputa do derby, e nem foram tantos assim, se a gente levar em consideração de que nós caímos dentro do mesmo grupo e não tivemos o derby no Campeonato Paulista, essa é uma questão psicológica que vai vir à tona agora, né? Vamos ver como é que esses jogadores que ainda não disputaram o clássico vão se sair do ponto de vista do equilíbrio, do ponto de vista da força mental e física, né? E de qualquer maneira o Guarani vai ter que superar todas as adversidades, vai ter que saber fazer uma leitura muito grande da partida ali, né? É um jogo atípico do ponto de vista que a gente sabe que os nervos são aflorados. E o Guarani, se souber jogar com isso, pode até se dar bem, Ortiz, porque lá na rua de cima tem jogadores que têm muito mais históricos de descompensação emocional, de que de repente, se eu tivesse que cravar que um dos times tem maior possibilidade de terminar a partida com menos de 11 jogadores em casa, é o time da Piruada. Então isso também pode contar bastante para o Guarani, né? A gente fala muito em tática 4-3-3, 4-4-2, duas linhas de 4, como é que o Guarani vai jogar, mas esse componente emocional nesse clássico, nessa partida, também influencia bastante. Enfim, é muito complicado falar do Guarani que vai a campo, é muito complicado falar em tática nesse momento, porque o que o Guarani precisa, mais do que qualquer tática, é conquistar o resultado. E se tiver que ser na força mental, que também o seja, e que esses dias em Itu possa produzir algo de muito bacana, para que o Guarani possa mostrar pelo menos alguma coisa diferente nessa partida que a gente vai vivenciar no final de semana. É isso, meu amigo. Um grande abraço para você, um grande abraço para o nosso amigo ouvinte e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Cleiton Vendemiato. Só acrescentando, Cleiton, são 4 dias, né? Fica até sábado, pela nota enviada pela assessoria de imprensa, o Guarani fica até sábado lá em Itu, tá? Faz o último treinamento também, volta no sábado pro hotel, concentra, e à noite e no dia seguinte vai pro jogo, né? Vai pro derby, né? Cleiton, eu tenho observado pelas redes sociais, assim, no Twitter principalmente, né? Porque o Twitter ele não filtra, né? Você sai da sua bolha ali no Twitter, né, e tal, então, no X, né, hoje X,
Alguns perfis piruísticos lá falando que vai ser uma surra, que vai ser um massacre, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Então, para ter favoritismo num derby é preciso assumir o favoritismo, né? Então vamos repassar o favoritismo para a piruada. Eles são francamente favoritos ao derby, plenamente favoritos, né? Para ganharem o derby. Joguem com esse favoritismo, se virem com ele. E aí quando vocês tomarem o primeiro gol e o emocional, o psicológico ficar abalado, não entrem em depressão e não desliguem o Wi-Fi da casa de vocês, né? Derby é jogado, Cleitão, não adianta. O derby, você define o derby às vezes num carrinho, você define o derby numa chegada mais brusca, você define o derby numa peitada no adversário, você define o derby numa reclamação com a arbitragem. O derby é um jogo diferente, né? É um jogo diferente. É o jogo da rivalidade, é o jogo em que muito mais do que o placar ou a grande atuação da equipe, o que vale é a disposição, né? Você tem que estar vestido no espírito do derby. Você tem que saber o que é um derby, né? O Pintado já perdeu 2. O Pintado sabe o que o perder o derby traz de negativo para o grupo, né? Então, Pintado, você sabe como é duro perder um derby, né? Então, monta o seu time para ganhar o derby. Vamos ganhar e vamos jogar para ganhar, principalmente, né? Jogar para ganhar. Seja quantos torcedores do Guarani estiverem lá, que eles possam fazer festa, que eles possam comemorar a vitória no derby, né, ao final do jogo, né? Fazer festa com o time na situação que está é meio difícil, mas comemore muito. Vencer o derby pode até nos tirar da lanterna da competição, pode passar a lanterna para o Ituano desde que o Ituano perca, né? Se a gente ganhar e o Ituano perder, a gente passa o Ituano na tabela de classificação. Ainda temos o Ituano, né, para alcançar, ainda. Porque se a gente não ganhar, o Ituano pode ganhar o seu jogo e abrir vantagem do Guarani também, né? Sair da lanterna significa muito pouca coisa. Muito pouca coisa. A missão do Guarani é muito mais árdua que isso, né? Se nós temos hoje 9 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona, que ao final dessa rodada essa diferença caia para 6, caia para 8 pontos. 8 pontos não, perdão. Caia para 6, né? Ou então com um empate aí do primeiro time fora, caia para 7 pontos. Vamos diminuindo lentamente. Torcedor do Guarani, por mais difícil que seja a situação, nós precisamos trabalhar para revertê-la. Ao cruzar o braço e ao dizer eu não quero mais saber porque tudo é uma bosta, você está fazendo exatamente o que as pessoas que levaram o Guarani a esse ponto querem. É o descaso. Não estou nem aí mais, fizeram muita coisa, eu não quero mais saber. Se eles não têm seriedade para tratar do Guarani, nós temos que ter. Nós, torcedores, temos que ter. Eu me recuso a dizer aqui que não vou torcer para o Guarani escapar, por mais que eu diga, o Guarani, no meu entendimento, já caiu. Mas eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, né? E nem vou ficar tão feliz assim só me mantendo na Série B. Eu queria muito mais do que isso, tá? Mas o objetivo possível de ser alcançado tem que ser alcançado, que é a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Se tiver que ser no grito da torcida e no embalo dentro do campo, que seja assim. Vamos lá, vamos tocar o bumbo para eles seguirem, né? Nós temos um desafio, eu já falei, nós somos de 50% de aproveitamento praticamente para escapar do rebaixamento. Em 26 jogos, nós temos que ter 50% de aproveitamento. Isso não vai acontecer. Gente, é o futebol. Nós já vimos coisas absurdas acontecerem no mundo do futebol. Nós podemos estar vendo mais uma. A razão nos diz que não. A razão nos diz que é impossível, que é irreversível a situação do Guarani. Mas a paixão que nos move como torcedores nos diz que algo pode acontecer. Se acontecer, eu quero estar do lado do Guarani para ver acontecer. Tá? Por isso que eu não desisto, por isso que eu não paro nunca, né? Por isso que eu estou aqui há 20 anos já falando do Guarani com vocês, seja em texto, seja em áudio agora, seja em vídeo, seja em tudo que for. Faz 20 anos já. Eu não desisto do Guarani, eu sou burro, eu sou teimoso, eu sou tinhoso, eu sou descendente espanhol com índio, né? O meu avô paterno era espanhol, o meu avô materno era índio. Isso que é a raça mais teimosa que espanhol e do que índio, pô. Eu não vou abrir mão, eu não vou desistir, eu vou à luta, eu vou à luta. Eu não vou cantar Gonzaguinha porque eu não acredito na rapaziada. Eu também não boto fé na fé da moçada. Mas eu vou à luta, vou à luta. Vou parafrasear Fabinho agora. Quem quiser virar, ele falou diferente, né? Ele falou quem quiser virar esse jogo, né? Naquele derby de 2012 lá, né?
Quem quiser reverter essa situação do Guarani, que sobe a escada comigo. Quem não quiser pode ficar aí no vestiário mesmo. Foi isso que o Fabinho falou para os companheiros lá. Quem quiser virar esse jogo, sobe a escada comigo. Quem não quiser, pode ficar aqui no vestiário mesmo, que não vai fazer falta não. Então, vamos encarar, gente. Nós não torcemos só na boa. Nós torcemos em todos os momentos. E se for rebaixado, quem é rebaixado somos nós. Não são eles. Somos nós. Eles todos vão seguir as suas carreiras. Nós é que vamos ser rebaixados. Nós, torcedores. Vamos jogar a Série C do Campeonato Brasileiro ou vamos torcer, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro. Rodrigo do Jambeiro, boa tarde, Ortiz e amigos planeteiros. Como eu disse outro dia, eu vou ao derby independente do resultado, porque preciso xingar essa diretoria. Tô com isso engasgado na garganta, espero uma vitória para dar uma virada nessa fase terrível que estamos passando. Mas eu fico preocupado, por que perder um derby da forma que já estamos? Pode não ter mais força. Eu fico preocupado porque perder um derby da forma que já estamos pode não ter mais forças. Abraço. Rodrigo, um amigo até de quartel, serviu o exército comigo, Cássio Bueno, grande Cação, um abraço para você. Na postagem, eu estou fazendo diariamente, né? Comecei ontem, diariamente eu vou postar uma imagenzinha alusiva ao derby, ali, em momentos bons do Guarani em derbys, né? E aí ele postou lá, o que será desse derby, né? Como vai ser esse derby, né? A mensagem dele lá, né? O comentário dele. Eu não respondi, porque eu não respondo na página, só quando sou muito provocado. Mas eu disse para mim mesmo, né? Paga para ver, né? Nós vamos saber por volta das 20 horas e 30 minutos de domingo. Só lá, né? Vamos torcer, cara. Torcer. E torcer. E depois, torcer mais um pouco. Porque a nossa vida é torcer, né, cara? A nossa vida é torcer e torcer para esse Guarani, né? Mensagem de áudio, vamos lá, vamos ouvir. É o Leandro, 47 segundos, solta a voz. Fala, Ortiz, beleza? Tô ouvindo o programa aí. Tô ouvindo um monte de bugrino aí, lá que não vai no campo. E realmente o time é ruim mesmo. Tem todo o direito de não ir, cada um escolhe o que faz, o que não faz da vida. Mas eu não sei o que diferencia. O que diferencia o futebol de um teatro, de um cinema, é exatamente que no cinema você vai se o filme é bom. Se não for bom, você não paga pra ir. O Guarani, pelo menos pra mim, tem paixão envolvida, tem amor, né? Então, estando bem ou estando mal, eu acho que tem que ir, principalmente nos piores momentos, é aí que a gente precisa apoiar realmente. Então, colocar a mão na consciência aí, pessoal que não quer ir, até entendo, mas é a chance que a gente tem de tirar o Guarani dessa. Fala, Leandro, mais uma coisa democrática aí, diferenciando o futebol desses espetáculos que você falou. Se você assistir um filme ruim, você não vaia, né? Quando acaba o filme, ninguém vaia, né? Se você vai numa peça e a peça tá ruim, você também não vai a peça, né? Você só assiste aquela peça ruim sem a motivação, né? No futebol não, se tá ruim você vai, você protesta, você se manifesta, você bota pra fora, né? E tal. O futebol é democrático e imprevisível, gente. Tudo pode acontecer, até nada acontecer. Até o Guarani entrar em campo e perder o derby, né? Até o Guarani perder o derby de forma vergonhosa. Tudo pode acontecer, mas ele também pode ganhar. E se ele ganhar o derby por um placar elevado? E aí? Lembra do jogo do Guarani com o ABC lá? 4-0 pro ABC lá em Natal. Ninguém foi pro estádio, gente. Nós tivemos 3.000 e poucos torcedores no estádio. Eu era um deles. Naquela semana eu escrevi, eu não acredito que a gente vai virar o placar. Mas se acontecer, é o único lugar onde eu quero estar. É lá na arquibancada. Eu escrevi isso lá em 2016, no Planeta Guarani. Eu não acredito que o Guarani vire o placar. Mas se isso acontecer, é o único lugar onde eu quero estar. E eu fui lá para ver, e paguei para ver e vi. Eu e minha noiva éramos 2 dos 3.000 e poucos que estavam lá. A maioria não acreditou, a maioria largou mão. E hoje muita gente fala, eu estava lá, mas não estava. Não estava não. E eu sei que muita gente se arrependeu de não ter ido. Viu? Muita gente mesmo se arrependeu de não ter ido. Isso já mostra pra gente que o futebol se define dentro do campo. É lá dentro, cara. Vambora. Um abraço, Leandro. O Edivaldo de Cianorte. Boa tarde, Ortiz Bugrinada. Não vamos abandonar o nosso bugrão. Vamos pra cima. O bugre sempre. Sempre bugre. Valeu. Valeu, Edivaldo. Eu não vou abandonar nunca. Nunca. Esse ano era o ano propício para eu abandonar, viu, Edivaldo? Eu queria que vocês soubessem tudo o que eu sei. Principalmente o que eu soube hoje, mas eu não vou abandonar nunca. Esse é o ano propício para eu fazer isso. Mas eu sou teimoso, eu sou tinhoso. E se o Guarani cair, pode ter certeza, eu vou ser um dos primeiros a servir de
alicerce pro Guarani voltar, tá? Envergo, mas quebrar é mais difícil. Vambora, machuca, dói, quebrar é mais difícil, vambora. Mais um ouvinte no ar, Guilherme Sampaio, mandando mais um áudio, vamos ouvi-lo. O áudio não é tão longo, 1 minuto e 8. Solta a voz, Guilhermão, e sua dengue. Ortiz, falando sobre o time, né? O Heitor, desde que a gente viu o jeito que ele saiu do campo lá, a gente viu que não ia ter condição, né, cara? Mesmo que não tenha tido uma contusão grave, uma torção de joelho, você tem que se preservar, porque se você entra meia boca, aí você agrava, pode ter um rompimento de ligamento ali, qualquer outra coisa muito pior, né? Mas o que eu queria falar, cara, eu escalaria o João Vitor de lateral direito e fortaleceria o meio de campo. Faria um meio de campo ali com 3 volantes e um meia armador. Os 3 volantes, logicamente, para proteger um pouco mais, e liberava um pouco mais o João Vitor para descer, lógico, né? Fazer aquela recomposição, mas não de box to box, né? Como fala aí no futebol moderno, né, cara? E é isso, cara. Acho que se o Guarani não entrar no 4-4-2 e entrar com o Diogo Matheus, já começa errado. Espero que o Pintado tenha consciência disso. Meu amigo Guilherme, eu sou contra escalar o João Vitor na lateral direita, viu? Eu sei que você concorda muito com o que o Edinho fala e tal, mas eu sou contra, eu sou absolutamente contrário. Se eu pudesse escalar alguém na direita, eu escalaria o Léo Santos na lateral direita do Guarani, viu? Escalaria o Léo Santos na lateral direita do Guarani para marcar ali, para ficar. Eu acho que nós temos que atacar com atacante, nós temos que defender com defensor. Tá? Eu não gosto desse negócio de botar atacante defendendo. Ah, mas ele faz bem o papel tático, ele apoia pro ataque, então vai jogar no ataque. Entende? Eu já defendo o tal do 4-4-2 pra gente não ter o atacante marcando do jeito que os atacantes do Guarani marcam. E aí eu não vou botar um atacante na lateral direita. Ah, mas jogou de lateral direito na Portuguesa. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Se eu pudesse, eu colocaria o Léo Santos ou o Pedro Henrique, por exemplo, jogando na lateral direita. Eu colocaria mesmo, de verdade. Tá? Por quê? Porque eu quero marcar, eu quero jogador que saiba marcar. É derby, tem que ter chegada, tem que ter pegada, tem que chegar junto, tem que dar carrinho, tem que bater se for preciso, tem que tomar cartão amarelo se for possível, se for preciso. Tem que fazer tudo isso para ganhar o derby, cara. Tá? E não é por medo do adversário, não. É porque o Guarani precisa reagir, o Guarani precisa ganhar jogo, velho. Um abraço, meu irmão. E sara logo dessa dengue aí, viu? Duzão, fala Ortiz, boa tarde. Semana longa, ansiedade a mil, mas me preparando com baixa expectativa. Domingão é dia do Bugrino estar lá e torcer pra camisa do Guarani. Bora lá e domingão tomar umas no brinco e torcer pra vencer. Valeu! Hoje sempre Guarani. Duzão, a expectativa pode ser baixa, mas ela existe, né? Ela existe. Eu acho que no seu fundo, lá no seu íntimo, você tá torcendo pro Guarani ganhar o derby, né? Então vai lá, velho. Só tem um jeito de saber se ele vai ganhar ou não. É esperando o jogo, né? O jogo tem que acontecer, né? Abraço, meu irmão. Vamos junto. Fala, Cleiton Vendemiato. Tá participando em áudio? 55 segundos. Solta a voz. Fala, Ortiz. Tô voltando aqui rapidinho, até porque eu tô ligado no programa. E só para falar uma coisa em relação a isso, a presença da torcida e ao vou ou não vou ao derby, né? Eu tenho muita pouca oportunidade de ver o Guarani em campo, né? Nesse ano eu tenho 2 oportunidades por morar aqui em Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de ir contra o Avaí e vou quando for a partida contra o Brusque. E se eu fosse olhar pela tabela, eu jamais teria saído de casa para ir à ressacada. E, no final das contas, se não fosse um pênalti mandrake e completamente tendencioso por parte do árbitro e do VAR, eu teria visto um Guarani que guerreou em campo e que saiu com minimamente um ponto ali. Vi talvez uma das partidas mais conscientes do Guarani, então por que não? É isso, meu amigo, um grande abraço para você. Ou talvez saísse com os 3, né, Coitão? Porque o Guarani esteve 2 vezes à frente do placar, né? Ganhava de 1-0, tomou empate, fez 2-1, tomou o empate e depois tomou aquele mandrake todo, né? Futebol, cara, futebol é imprevisível. Eu até te aconselhei, né? Coitão, não vai pro jogo, Coitão, olha como nós estamos. Mas depois falei, cara, é a sua única chance, né? De ver o Guarani aí na sua cidade e tal. Vai e você se deve isso, né? Você se deve isso.
Torcedor, é derby, gente. É derby. Quantas vezes aqui a gente não discutiu, e discutiu no bom sentido, e no mal também, né? Quando a gente ouvia ou lia a mensagem do torcedor falando assim, pode ser rebaixado, o importante para mim é ganhar o derby. Uai, no caminho do rebaixamento nós estamos, então vamos ganhar o derby. Né? Ah, mas agora todo mundo é consciente, agora o derby só vale 3 pontos como o resto dos jogos? Ué, chegou o derby, gente, vocês vão... Ah, o time tá ruim, tá mesmo, pô. Tá péssimo. Tá péssimo. Vamos tentar, né? Num dos piores times do Guarani de todos os tempos, eu fiz uma aposta no derby. Perdi a aposta, paguei a aposta, fiz no ar. Na época, no programa do Alberto César, da Rádio Central, lá, uma aposta com o Mineirinho. Aquele mesmo, aquele mala lá, perua lá. Fiz uma aposta com o Mineirinho, perdi e paguei trocentas cestas básicas lá, pô. Mas eu, assim... Eu precisava mostrar ali que eu confiava no Guarani, né? Ele me chamou para aposta, me desafiou, eu falei, tá feita a aposta, vamos embora, nós vamos ganhar o jogo, né? E aí até esnobei, falei, eu dou um empate pra você ainda. Perdi a aposta, paguei, mas tava lá acreditando no Guarani, pô. Um abraço, Coitão, tamo junto, viu? O Eduardo Calori aqui no nosso YouTube. Boa tarde, Ortiz, vamos ganhar esse derby, a vitória vai ser conquistada no grito da torcida, não importa a quantidade de quem for, vai para apoiar. Assim eu espero, né, o Eduardo, que o torcedor que vai lá tenha esperanças, né, durante o jogo também, né, que ele possa ter essa esperança, né, que os jogadores do Guarani entendam que o que o torcedor vai fazer em campo é consequência, na arquibancada é consequência do que eles fizerem em campo, né, durante a partida, né, assim eu espero, e vamos torcer, se eu pudesse eu estaria lá também, cara, é o jogo que eu gostaria de fazer do Brinco. Eu gostaria mesmo de fazer do Brinco de Ouro da Princesa, porque no segundo turno eu não posso ir pro estádio, né? Segundo turno eu não posso ir pro estádio, não é verdade? Ó, não deu tempo de preparar a arte aqui, então nós vamos ouvir agora a entrevista coletiva do Caio Dantas, tá? Eu vou até tentar preparar uma arte para mudar ali, mas acho que vai ser difícil. Não vai dar tempo, nem vou tentar não. Vai com esse fundo mesmo, nós vamos ouvir a coletiva do Caio Dantas, que foi concedida agora às 11h30 lá no Brinco de Ouro da Princesa, tá? Solta a voz aí, pessoal da imprensa entrevistando o Caio Dantas. Bom dia, Caio. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Bom, vocês estão se preparando para a viagem para Itu, né? Vão ficar concentrados lá com foco no Derby 207 no próximo domingo. Eu queria perguntar para você sobre isso, se a diretoria, a comissão técnica conversou com os jogadores antes de tomar essa decisão e o que foi explicado para vocês e se é bom até para o jogador sair deste momento conturbado aqui em Campinas, respirar novos ares nesta preparação para um jogo tão decisivo para o campeonato. Bom dia. Não, falaram sim com a gente, aproveitar esse momento que a gente tem aí, uma semana cheia de treinos aí para aproveitar e ter o que o Pintado pretende fazer nesse jogo aí. Acho que é importante para nós também manter o foco total nesse jogo, porque é um jogo muito importante para nós aí. E, enfim, vamos fazer de tudo aí para entender o que o professor tem para nos passar o mais rápido possível para que a gente possa fazer um bom jogo. Bom dia, Caio. Aqui é a Alicia da RFTV. O Guarani vem de 8 jogos, né, sem vitória, então eu queria que você falasse quanto que é importante nesse momento, né, ter um derby, né, importante pelo lado negativo, pelo lado positivo. Como que você queria que você falasse um pouco sobre isso? Cara, eu acho que o nosso foco vai totalmente para o lado positivo, né? A gente está se mobilizando aí para fazer o nosso jogo mesmo, o jogo da vida. É um campeonato à parte aí que se a gente ganhar, a gente pode mudar essa chave aí e não tem jogo melhor para que isso aconteça, né? Acho que vamos fazer de tudo aí para que a gente possa ganhar o jogo e realmente mudar essa chave aí e pensar em crescer mais no campeonato. Caio, bom dia. Diego Alves, da EPTV. Você já vivenciou clássicos estaduais por outros clubes onde você passou, né? E vai vivenciar o primeiro derby nesse domingo. O que você já viu em relação a esse confronto entre Guarani e Ponte Preta? Como é que você já está se preparando, né, para esse clássico? O que você já leu sobre? E segundo, cada derby que a gente realiza aqui em Campinas acaba virando derby de alguém, né? O último derby, por exemplo, foi o derby do Bruno José. O Guarani ganhou de 1-0. Para um atacante que normalmente é o cara responsável por decidir, também já passa pela sua cabeça que esse derby de número 207 possa ser, quem sabe, o derby do Caio Dantas, que é o artilheiro do Guarani na temporada hoje?
Cara, o derby a gente ouve falar no Brasil inteiro, né? Todo mundo se fala sobre esse jogo. Enfim, ainda mais quando a gente chega aqui, todo mundo fala sobre isso. Enfim, cara, eu pretendo sim fazer de tudo aí para que eu possa fazer um jogo bom. Ajudar minha equipe a ganhar o jogo, que é o mais importante. Enfim, mas de quem seja esse derby aí e que a gente possa sair vencedor, vai ser o melhor possível. Ô Caio, nas 2 últimas partidas aqui no Brinco de Ouro na Série B, o Guarani teve seus piores públicos no ano. Até pelo momento complicado, o Guarani é um lanterna, 5 pontos conquistados. Eu queria que você falasse um pouco da importância da torcida, que está fazendo falta nesses últimos jogos, e tem uma razão do porquê, mas agora num derby, o Guarani fazendo até promoção de ingressos para contar com o seu torcedor nesse jogo contra a Ponte Preta. Eu queria que você falasse um pouco da importância da torcida, principalmente num clássico, e também fazer um chamado para o torcedor sobre essa expectativa para o derby 207. Cara, a torcida é sempre muito importante nos jogos, né? É um combustível a mais ali que a gente tem. Claro que a gente vem devendo bastante aí, mas enfim, é um jogo muito importante para nós. Espero que eles possam comparecer aí e nos apoiar até o final do jogo, que eu acredito que vai ser um domingo aí muito bom para a gente, que a gente possa aí sair vencedor desse derby. O Caio, o técnico Pintado tem apenas um jogo, né, à frente da equipe. O que ele tem passado para vocês em relação a como vocês devem se posicionar, né, no derby, e como que se realmente deve ser tratado como um jogo muito mais importante, né, para vocês nesse momento? Bom, ele viu os nossos 2 jogos antes de ele chegar. Acho que ele tem tentado aproveitar as boas coisas que a gente teve. Acho que a gente teve uma evolução boa aí nesses 2 jogos que a gente ficou com o Marcelo. Enfim, ele vem tentando aproveitar isso que a gente teve de bom e acrescentar mais algum conhecimento que ele tenha, né? Eu acho que essa semana aí vai ser muito importante para que ele possa passar isso pra gente aí, e a gente vai vir o melhor possível aí para esse jogo. Acho que ele vai estudar também a equipe adversária e passar o que a gente pode aproveitar aí, e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Ainda faltam alguns dias, né? Você acabou de falar que vai estudar a equipe adversária ainda. E é lógico, o que vai acontecer no Clássico provavelmente vai passar muito mais pela postura de vocês, né? Uma vitória, por exemplo, vai passar, claro, pelo que vocês vão desempenhar. Mas em relação à Ponte Preta, você pessoalmente já acompanhou alguma coisa da Ponte Preta nessa Série B? Ontem, por exemplo, a Ponte ganhou aqui de 3-1. Perdão aí pelos palavrões esse jogo, já viu? Sabe o que vão encontrar aqui no domingo? Você já tem uma ideia do que eles podem apresentar de dificuldades para vocês nesse jogo? Cara, eu não acompanhei, mas enfim, porque eu sei que o nosso análise de desempenho aí das equipes adversárias vai passar bem mastigadinho pra gente, o que a gente pode aproveitar. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai fazer de tudo aí para trabalhar essa semana. E chegar forte pro Clássico aí, que vai ser muito importante pra gente. Mais uma vez, eu vou pedir desculpa a vocês. Vocês viram aí que o Cleitão falou que até no comentário dele, em falação tal hora, e até agora não temos a coletiva do Caio Dantas. Ela chegou bem em cima da hora, foi direto, não deu tempo nem de eu ouvir. Eu ouvi junto com vocês aqui para saber o que o Caio Dantas falou. Eu não sabia da quantidade de palavrões aí do repórter na pergunta dele, né, porra? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes na mesma pergunta, porra. Que necessidade é essa? Vai lá em cima e fala Guarani lá, porra. Vai lá em cima e fala Guarani no meio da entrevista coletiva lá pra você ver o que te acontece. Porra, é derby, gente, é derby. Agora, eu ouvi atentamente a entrevista do Caio Dantas, não acrescenta nada. Não acrescenta porra nenhuma. Só vou dizer uma coisa, deixa de ser preguiçoso também, né, Caio Dantas? Pô, você pode fazer os gols que decidem um jogo pro Guarani, legal, maravilhoso, mas, pô, custava você assistir o jogo dos caras ontem, velho? Que preguiça é essa? Vai ficar sentado lá, vai fazer outra coisa, não tô nem aí com o próximo adversário do Guarani, porque depois vamos entregar tudo mastigadinho? Pô, assiste o jogo, né, velho? Você vai ver coisa lá que o analista não vai te passar, né? Vocês estão vendo o quanto faz mal esse staff gigante para cuidar do mundo do futebol? Aí, o jogador sequer se digna assistir o jogo do próximo adversário. Ah, não tenho obrigação de assistir o jogo, eu não sou pago para isso. Só falta falar isso também. Porra, pelo amor de Deus, viu? E ó, desculpem aí novamente pelos palavrões, viu, gente? Desculpem. Aqui é Guarani, caralho. Porra! Ricardo, boa tarde, Ortiz. Quando sai a arbitragem? Acho que o jogo começa a se desenhar na arbitragem. Abraço e sempre na escuta.
A arbitragem acho que sai amanhã, o Ricardo, ou hoje à tarde ou amanhã já pela manhã, tá? Eu tô sentindo um cheiro de Edna aí, viu? E se for a Edna eu vou comemorar, porque com ela a gente não perde, né? Apitou o último derby também. Eu só espero que não me venham com um Klaus da vida aí, porque aí eu não vou gostar muito não, viu? Aí eu não vou gostar muito não. O Betão, boa tarde, Marcos e Bugrino. Estarei levando mais 10 admiradores que vão vir de longe para dar sorte pro Guarani. Eu não perco minhas esperanças. Valeu, Betão. Leva os 10 aí e tal. Que esses 10 substituam 10 torcedores do Guarani de fato que não vão pro jogo, né? Um abraço, Betão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no nosso YouTube. Vamos ver se temos alguma outra mensagem aqui. O Fábio Alves. Coloca o Ian Henrique na lateral direita, porque o Diogo Matheus sem condições. Mas o Ian também não marca tão bem, viu, Fábio? É que o Ian tem mais disposição ofensiva, né? Mas eles não vão colocar. Dificilmente vão colocar, tá? Já tivemos outras oportunidades aí de escalar o Ian, e o Ian nem foi relacionado para jogo. Eu não tenho muitas esperanças quanto ao uso da base não, viu, Fábio? Vamos torcer bastante. A última mensagem é um áudio para a gente encerrar o programa, porque a última pergunta dessa entrevista me tirou do sério, viu? Vamos lá, solta a voz, Dario João, vamos ouvi-lo. Boa tarde, Ortiz, tudo bem, meu amigo? Por falar em improvisações de jogadores, como eu ouvi aí um amigo falando de improvisar o João Vitor na direita, enfim. Infelizmente, a qualidade técnica do nosso elenco, os jogadores mal conseguem fazer a função deles de maneira adequada, imagina improvisado, né? Não dá. Já visto aí o Heitor, né, que entregou lá em Santa Catarina, João Vitor quando foi colocado na direita, enfim, todas essas improvisações aí, com o nível técnico desses jogadores, é difícil, né? Se fosse aí grandes jogadores aí eu até ficaria quieto. E também acho que é oportunidade para jogadores entrar e mostrar o valor, né? Como comentaram do Ludic aí, que para mim o Ludic hoje nesse time aí seria titular absoluto, não tem um lateral melhor do que ele, mas enfim, essa diretoria, como entende muito de futebol, dispensou o Ludic, né? Não sei qual o motivo, né? Mas infelizmente. E aí, assim, nós estamos aí nessa situação. Então, por exemplo, o Ludic entrou lá com o Felipe Conceição num derby e fez até o gol de empate. Então, se fosse para mim sugerir aí um jogador na lateral direita aí no lugar do Heitor, eu optaria pelo Ian aí da base na lateral. Mas é um derby. Eu acho que se a gente for pensar que jogador novo só pode entrar em jogo fácil, esses jogadores nunca vão ter chance na vida, né? Eu acho que aí é uma grande oportunidade aí para alguns garotos aí, né? É claro que não é que eu ia escalar um time repleto de garotos, mas dá oportunidade para aqueles que porventura aí, entre aspas, o titular aí está machucado, está suspenso, enfim. É isso, forte abraço, Ortiz. Dario, um abraço para você. O Ludic seria titular com sobras na lateral direita do Guarani hoje. Assim como o Eliel seria titular com sobras na lateral esquerda, né? Mas essas pessoas decidiram que eles não serviam para o Guarani, né? Ao ponto de eu falar que não se surpreendam se o Ludic aparecer como reforço lá na Piruada. Eu tenho uma pulga atrás da orelha de que isso vai acontecer. Não é informação não, viu? É sensação, né? Eu concordo com você. Se é para botar um outro lateral, bota um lateral de posição, né? Mas a improvisação do Vinícius Iuge jogando na lateral esquerda deu certo. Deu certo entre aspas, né? Deu certo, nos custou um gol. O gol da vitória do CRB sai também num erro de marcação do Vinícius Iuge dentro da grande área, né? Ele se permite ser antecipado pelo GG lá do CRB, que subiu sozinho e fez o gol entre ele e o Léo Santos, né? Ele na esquerda, o Léo Santos na direita, o cara subiu no meio dos dois e fez o gol, né? Então, o improviso é isso. O João Vitor jogando improvisado de lateral direito não deu nada. O Heitor jogando na esquerda nos custou uma derrota, né? Toda vez que improvisa, cara, improviso é desespero, né? Improviso é desespero.
Nós vamos ter que ganhar o derby com o Diogo Matheus. Se colocar o Ian, vamos ter que ganhar o derby com o Ian, que ele mostre personalidade lá. Deve ter jogado o derbinho na base, sabe da rivalidade. Tá? E se for o Diogo Matheus, que ele faça o gol da vitória, cobrando uma falta. Ou se sair um pênalti, que ele cobre o pênalti. Se bem que o Caio Dantas tem sido o cobrador oficial, né? Mas que ele cobre o pênalti lá, ou cobre a falta e faça o gol. Que ele se consagre. Eu vou torcer para quem entrar em campo se consagrar. Mesmo que eu tenha restrição ao jogador, né? Bater na madeira aqui é tom de brincadeira, mas se o Ryan entrar, eu vou torcer pro Ryan fazer o gol da vitória num escanteio de cabeça, né? Mas batendo na madeira, que o Ryan não entre. Seja quem for, gente, é derby e nós temos que ganhar. Seja quem for, é derby e nós temos que ganhar, pô. Temos que ganhar o jogo, acabou. Ó o Warley. Ortiz, boa tarde. Essa resposta do Caio Dantas, dizendo que não assiste jogo do próximo adversário, diz muito sobre o comprometimento dos nossos jogadores. Então, ele não assistiu o jogo, pô. O jogo foi ontem, passou ao vivo na TV para todo mundo ver. Não assisti não, mas daqui a pouco o pessoal da análise entrega pra gente tudo mastigadinho. Porra, que interesse é esse, velho? Pô, eu assisti o jogo aqui, cara, eu fiquei prestando atenção em tudo do jogo aqui para poder fazer as minhas análises sobre o adversário do Guarani. O jogador do Guarani não pode sentar na frente de uma TV e assistir o jogo, cara. Vai esperar o analista entregar tudo mastigadinho? Pô, que preguiça é essa também, né, velho? Aí já passa das tampas também, né, Arlen? Passa das tampas, né, velho? Não custa nada, né? Será que ele tinha um compromisso tão inadiável assim que não podia assistir o jogo, pô? Ah, sacanagem, viu? O Fábio Alves, Ortiz, eu moro aqui em Praia Grande. Esse Vitinho, lateral esquerdo, tá perguntando do Vitinho? Fábio, o Vitinho é um jogador que a gente não conhece. De verdade, a gente não conhece. O Vitinho, ele tinha 16 anos no ano passado. Ele estava no Sub-17 do Guarani e o Humberto Louser convocou ele para o time profissional. O Humberto falou, cara, vai subir fulano, Beltrano, Ciclano, até contou isso para mim em off ali na resenha e tal, e depois eu trouxe a informação e ele foi confirmar, muita gente se assustou. Ele falou, cara, é um menino de 16 anos, o Vitinho, lateral esquerdo, eu fui ver o treino lá do Sub-17 e resolvi trazer. Tem qualidade, tem capacidade. Mas ficou integrado ao elenco profissional e não teve oportunidade nem quando o Guarani não tinha lateral esquerdo, né? E aí a gente ouve as declarações aí das pessoas, do Marcelo Cordeiro principalmente, na sua última coletiva depois do último jogo, onde ele fala especificamente do Vitinho e ele fala que não está pronto ainda, tá? Então eu tenho que confiar na análise dele, porque o Vitinho especificamente é um jogador que nós nunca vimos jogar. Nunca vimos, ele não tem um jogo sequer pelo Sub-20, tá? Ele era Sub-17 e sobe direto pro profissional. E aí, pô, isso aconteceu em agosto do ano passado, vai. Nós estamos completando quase um ano já de Vitinho no elenco profissional e há um ano que o Vitinho não joga. Aí ele desceu pra base e fez um jogo no Sub-20 agora. Não sei se vai fazer outros jogos e tal, né? Porque o menino também precisa jogar, né? Precisa jogar, vem de inatividade longa. Aí você põe pra jogar, não tem ritmo de jogo, não tem nada. Aí não rende o que se espera, né? Então, ele pra mim ele é uma incógnita, de verdade. Eu não tenho vergonha em falar, eu não conheço o jogador. Não conheço, acho que muito pouca gente conhece. Porque ele sai do Sub-17 com 16 anos direto pro elenco profissional. E no profissional ele nunca apareceu, ele nunca teve uma oportunidade de jogar um minuto que seja, apesar de estar relacionado em vários jogos, né? É a forma como o Guarani trata a sua base, né? Vambora, vai, desculpa aí pelo descontrole, mas me irrita isso, cara, me irrita. O cara faz questão de citar o nome do rival sempre que tá falando no Guarani, velho. Pô, 3 vezes na mesma pergunta, aí é demais também. Gosto muito dele, gosto muito do jornalista que fez a pergunta, mas desnecessário, viu, meu velho? Desnecessário, tá? Vou me despedindo aqui, agradecendo muito ao carinho de todos que assistiram pelo YouTube, que ouviram pela Rádio Planeta Guarani, todos vocês que mandaram mensagem ao vivo, muito obrigado, seja no chat, seja no nosso WhatsApp. Faltam mais 2 dias de programa no YouTube, tá? E na semana que vem não tem mais Bugre Online no YouTube, tá bom? A gente volta só pro Radiosnet. Muito obrigado a todos vocês que estão aí numa reprise também da Rádio Web Planeta Guarani. Eu me despeço como sempre deixando um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir. Mas como sempre, que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente. Valeu, obrigado. E domingo tem derby. Pra bem ou pra mal, domingo tem derby. Derby traz consagrados e renegados. Vocês querem ser o quê?
Vocês, jogadores, comissão técnica, vocês querem ser o quê? Consagrados ou renegados? Vocês decidem. Valeu, gente.